Graça e paz, meus irmãos. Nossa devocional de hoje é sobre a santidade de Deus. E o nosso texto básico, Isaías 6, versículos de 1 a 5. Procurem e acompanhem a leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te rogamos que nos ensine a tua palavra nesta devocional, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pregação evangélica se esvaziou. Não existe mais, não há mais quem pregue a verdadeira identidade de Deus. A tendência dos nossos pregadores é esconder da igreja o verdadeiro caráter de Deus. O que se prega é um Deus que atende às nossas expectativas, um Deus limitado, um Deus inoperante. E talvez isso aconteça para não assustar as pessoas, explicando e ensinando o caráter santo do nosso Deus. O cristão, quando vai à igreja, deve ter na alma o desejo de adorar a Deus pelo que Ele é. Queridos, a verdade é que nós todos temos a tendência de abrandar o retrato bíblico do Senhor. E no entendimento do nosso saudoso pastor e teólogo Sproul, há uma razão para isso, como ele diz em seu livro O Trauma da Santidade, que foi utilizado no nosso retiro espiritual. Ele diz: a razão disso é que a santidade de Deus é traumática para quem não é santo. Na realidade, não há homem santo suficiente, homem algum, para entrar na presença de Deus sem ser impactado. Daniel, nós temos o seguinte exemplo. O que dizer dessa visão dele às margens do rio Tigre, no capítulo 10? Ele viu o Senhor, uma visão que chamamos de teofania. A Bíblia o descreve de uma forma assustadora e diz que a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. As pessoas que estavam com Daniel não viram, mas ficaram de tal forma amedrontados que fugiram e se esconderam. Daniel exclama: e fiquei só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí, sem sentidos, o rosto em terra. Homem algum suporta a presença santa de Deus. Homem nenhum entra na presença do santo sem tremer. Deus, por sua vez, só se manifesta aos justos. Os demais também tremerão diante de Deus, mas aí já não haverá mais tempo para arrependimento. O exemplo do apóstolo João está em Apocalipse 1, versículos 17 e 18, e esse texto fala da experiência que ele teve na ilha de Patmos. E diz o seguinte, o texto: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos
dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Calvino disse: o relato das Escrituras é de que todos os seres humanos que foram expostos à santidade de Deus tremeram em sua presença. Não há homem algum que fique íntegro na presença de Deus sem desmaiar. Isaías, que é o nosso texto básico, agora à luz dessas coisas nós vamos vendo com clareza e o registro da visão que ele teve sobre a santidade de Deus. A primeira coisa que ele faz é exclamar cheio de terror: ai de mim, estou perdido. E havia uma razão para Isaías clamar assim, dessa maneira. Isaías era um homem justo e era um profeta de Deus para ser um arauto de Deus. E ele entendeu que ele era incapaz de entrar na presença desse Deus Santo, e entendeu que ele não era digno de entregar a mensagem do Evangelho de Deus, pois ele era pecador. Você pode perguntar a qualquer pessoa que você conhece: você é perfeito? Todos irão responder: não, ninguém é perfeito. Agora, essa imperfeição parece não incomodar as pessoas. Parece que Deus vai achar isso normal. O padrão pelo qual todos nós seremos julgados diante de Deus é o padrão da perfeição. Jesus ensinou repetidamente que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Todos nós teremos que prestar contas diante do Santo Criador dos céus e da terra. Temos que pagar o doloroso preço do arrependimento. E quando o fazemos com humildade e com sinceridade, como fez Isaías, Deus vai estar pronto para nos perdoar, para nos purificar e para nos enviar. A única razão para a missão do missionário, para a pregação de cada pregador, é que essa pessoa experimentou o perdão de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.